Ele foi humilado pela garota que amava 2 anos depois, ele buscou vingança parte 2 3 anos se passaram desde a humilhação devastadora de Pedro na festa de Maria agora o colegio estava organizando uma guardada reunião de exalunos, as redes sociais fervilavam com comentários e expectativas sobre quem compareceria mas ninguém estava preparado para a transformação. Que estava prestes a chocar a todos o estacionamento da escola agora lotado de carros comunes para o silêncio colectivo quando Seda de luxo preto deslizou suavemente para uma vaga o sam das portas automáticas se fechando chamou a atenção 2 grupos de ex-colegas que conversavam animados. Pedro saiu do carro alto confiante vestindo terno perfectamente ajustado, sus cabellos están bien penteados y un reloj de dolor brillante en su pulso. Atrás de Emily emergió igualmente elegante. En un vestido largo azul oscuro ela sorriu para Pedro como quem compartila segredo enquanto os ex-colegas tentavam processar o que viam. Alguém sussurrou e o Pedro o silêncio foi rapidamente quebrado por murmúrios de espanto. María, que estaba rodeada por un pequeño grupo de amigos, congelou ao ver Pedro. Sua boca se abre mas nenhuma palavra saiu. O ginásio da escola decorado com fotos antigas e banners logo ficou repleto de conversas tensas. Pedro e Emily entraram juntos atraindo olares de todos os lados. Enquanto alguns se aproximavam para cumprimentá-lo, María permaneceu distante observando como una mistura de incredulidad e algo que parecía ser arrependimento. Henry, ex-colega mais próximo de María, foi o primeiro a romper o gelo. Pedro, cara, vos está irreconhecível, disse apertando su mão. O que aconteceu com você nesses anos? Cresci, respondeu Pedro com sorriso sereno. Ele olhou em volta. Onde está María? María encostada na parede sentiu o coracao aceler, percebeu. E a Oxdid está aqui, mas acho que vai demorar para ela ter coragem de falar com você, sussurrou Emily conforme a noite abancava a ausencia de María no círculo de interacción de Pedro. Tornouse mais evidente, ela evitaba cruzar o olar com ele enquanto sus amigos comecavam a se afastar, percebendo o constrangimento que pairaba no ar. Henry, confuso como atencao, finalmente perguntou o que houve entre voces dos. Pedro riu baixinho, mas antes que pudesse responder Jenny, uma colega que acompanhava o grupo, lancou uma bomba. Acho que você não sabe, mas a María não está mais vivendo como antes. Os olares se voltaram para ela. Emily franciu a testa. Intrigada, o que você quer dizer? Jenny hesitou, olhando para los lados antes de continuar. A la familia de la pérdida, todo el país dela foi preso e agora ela mora en uma vila pobre como avó. O choque foi inmediatamente. Pedro manteve a expressão seria, mas Emily percebeu a tensão em su rosto. Isso é verdade? Perguntou Henry incrédulo. E houve ela nem deveria estar aqui. Acho que eu só para fingir que as coisas ainda estão bem, respondu Jenny depois de momento de silêncio. Pedro olhou para em vamos a tela. Emily franciu o seno. O que quero vela, disse Pedro. Preciso entender o que aconteceu. Pedro, isso não é uma boa ideia, advertiu Emily. E se ela não quiser te ver? Pedro hesitou por momento, mas balancou a cabeça. Não importa, preciso fechar esse capítulo. Henry e Jenny, curiosos e agora intrigados pela história de María, se oferecerão para acompanhá-los. Logo, o pequeno grupo deixou a reunião e entrou no carro de Pedro, partindo para a vila onde María supostamente morava. O caminho até a vila era longo e sinuoso, cercado por árvores altas e uma escuridão quase opressiva. Emily olhava pela janela preocupada, como que poderiam encontrar. Você tem certeza de quer fazer isso? Perguntou ela novamente. E uso preciso olhar nos olhos dela e entender a nos va que ela me destruiu. Quero ver se ela é a mesma uma pessoa. Quando finalmente chegaram a vila, o contraste como ambiente da escola era gritante. As casas eram simples, muitas delas feitas de madeira desgastada, e o silêncio reinava. Jenny, que parecia mais assustada a cada minuto, murmurou: eu nunca imaginaria que alguém como María viveria aqui. Pedro saiu do carro seguido pelos outros. Emily segurou seu braço por momento. Seja cuidadoso, Pedro, isso pode não ser o que você espera. Eles caminaram por uma pequena estrada de terra até uma casa humilde como uma cerca de madeira parcialmente quebrada. Uma senhora idosa apareceu na porta limpando as mãos. No avental posso ajudar? Perguntou ela com uma voz cansada. Pedro respirou fundo antes de responder. Estamos procurando por María. Müller os encarou por instante antes de assentir. Ela está lá dentro. Enquanto o grupo entrava lentamente na casa, a tensão no ar era quase palpável. Pedro sabia que estava prestes a enfrentar não apenas María, mas também o passado que ele vinha tentando superar. A porta da sala se abre
Revelando María sentada en una cadeira simples con los ojos arregalados, ao ver Pedro dice el aguaces en voz en cuanto a semocoes de ambos se chocaba me silencio que dice a maíz do que cualquier palabra de su confianza e oar de superioridade habían desaparecido agora o que restaba era una joven abatida guase irreconhecível Pedro ficou parado na entrada da sala por un momento absorbendo a cena a casa era humilde con móveis veloz e simples uma leve brisa entraba pela janela entreaberta. Mas o silencio pesado era guase sufocante Emily deu paso a frente mas Pedro ergueu a mão pedindo que ela esperase María dice ele finalmente sua voz calma más carregada de intensidade o que você está facendo aqui perguntou María tentando soar desafiadora mas falando miserablemente e o ouvi sobre você sobre como as coisas mudaram respondeu Pedro os solos firmes. Nos dela e decidí que era hora de ter uma conversa María desviou o olar sus dedos tamborilando nerviosamente na cadeira conversar. Sobre o que sobre como você me odeia sobre como você acha que mereco hizo disparou suavo subindo pouco más ainda tremendo Pedro respirou fundo lutando contra un torrente de mocoes que me acaba transbordar nao se trata de odio María se fose hizo y nao estaría aquí Emily olou de relance para Henry e Jenny que parecéis estar desconfortados cuanto ela era evidente. Que este momento pertence a Pedro y María más ninguém o usaba sair da sala TRS anos atrás você destruyó que miu era continuo. Pedro os punos fechados al lado de corpo iu pasei meses me sentindo o paie dos seres humanos naoso por causa do que você fez más porque você me fez acreditar que iu merecía aquilo María mordeu o labio inferior o solos agora brillante con lágrimas iu era uma idiota iu sei disso nao María você nao era so uma idiota você era cruel e nao apenas comigo você fez. Hizo como Emily como outras pessoas você construyó sua vida encima de destruir a dos ou outros dice Pedro suavos ficando mais firme María. Abaixou a cabeza lágrimas escorrendo silenciosamente por su rostro você acha que nao sei disso você acha que nao pensou nisso todos os dias dice ela a voz embargada ol para mim agora Pedro iu perdi tudo de paso a FR finalmente quebrando o silencio do grupo María você perdeu tudo mas hizo nao muda o que você fez você nao está aqui porque foi vítima está. Aquí por causa das sus escolas María olou para como se as palabras de la fose tapa no rosto iu seyeui que orvelos. Música, entao. O que você vai facer comiso Pedro deu paso maíz próximo de María suavos agora maíz suave iu nao vim aqui para humilar você María iu vim porque precisaba ver se você entendía o que causou se você sabe o quanto sus palabras e sus acoes podem destruir alguém María levantou a cabeza seus solos hinchados encontrando os dele iu sei Pedro e nao a dia que. Pasesem que iu me arrependa houve momento de silencio Pedro olou para Emily que asentiu quase imperceptiblemente encorajando-o a continuar arrependimento e comeco mas nao e o suficiente você tem que consertar as coisas com Emily com todos que você machucou e una única forma de seguir en frente María asentiu lentamente como se hacen su baradidache que había ficado calado até entao finalmente falou se você quer mesmo mudar María as pessoas podem perdoar mas só se você der motivos para isso. J acrescentou e nao espere que iso aconte cada noite para o día María suspirou ensugando as lágrimas iu quero tentar nao sei. Por onde comecar mas quero Pedro deu paso vacu pouco aliviado mas ainda carregando o peso de todo o que aconteceu comece sendo honesta nao so como so outros mas con você mesma enquanto o grupo se preparaba para sair a avó de María apareceu na porta-voces Jabao perguntou ela tom gentil mas cansado sim já dissemos o que precisábamos respondo Pedro. Antes de sair ele olou para María uma última vez espero que você encontre uma forma de se perdoar María porque até você facer isso nada. Vai mudar María nao respondo mas seu olar dicia todo en cuanto Pedro Emily Henry e Jenny deixavam a casa sensacao no arera de alivio misturado com incerteza no carro Emily olou para Pedro você fez o que precisava facer está pronto para seguir en frente agora Pedro olou para a estrada a frente leve sorriso se formando en sus labios sim finalmente estou o reencontró con María foi marco definitivo para Pedro mas também trouxe sentido de encerramento que ele nao esperaba no camino de volta o grupo ficou en silencio cada perdido en sus pensamientos Emily observaba a Pedro atentamente procurando saínas de como ele estaba procesando todo o que você está pensando ela perguntou suavemente.
En cuanto o carro pasaba por una carretera cercada por árboles, Pedro manteve os solos na estrada mas respondeu após uma pausa pela primeira vez semano sinto que posso respirar nao sei se María vai mudar mas acho que fiz mina parte. Emily sorriu satisfeita, ela sabia que aquele momento era crucial para Pedro deixar o pasado para tras nos días seguintes. María comecou a lidar. Como Pedro e Emily hicieron dito inicialmente, ela evitou sair de casa ainda carregando o peso da vergonha e da culpa mas. Como incentivo de sua avó deu o primeiro paso. María visitou a delegacia local para retirar as acusaciones falsas contra a mãe de Emily. Embora o proceso judicial já tivese sido resolvido com as evidencias e o gesto foi reconhecido como sinal de arrependimento genuíno, mais tarde María procurou emprego en uma loja na vila, algo que nunca imaginou facer antes de. A pesar dos solares curiosos e dos comentarios silenciosos, ela comecou a entender o valor do trabalho humilde enquanto hizo Pedro. E continuaban suas vidas agora libres do peso do pasado. Pedro investiu ainda mais em sua carreira usando sua experiência como motivação para ajudar a outras personas. Ele comecou a dar palestras sobre superacao e bullying, compartilhando sua história com escolas e comunidades locales. Emily, por sua vez, comecou um estudio psicológico inspirado en sua amizade com Pedro e en su propia experiencia de enfrentar las crueldades de María. Juntos eles formaban uma dupla que inspiraba aos outros a encontrar fuerza mesmo nas situações mais difíceis. Certa tarde Pedro recebeu uma mensagem inesperada no celular, era de María. Gostaria de conversar se você permitir. Pedro ficou surpreso mas decidiu aceitar. Ele marcou encontrou em café na cidade onde ela apareceu pontualmente vestida com roupas simples. Semos adornos de una. Obrigada por me encontrar, disse María. Como tom humilde que Pedro nunca había ouvido antes. O que você quer? María perguntou. Ele sem dureza mas também sem indulgência. María respirou fundo. Quero pedir desculpas não apenas por aquela noite mas por todo que fiz com você, com Emily e com qualquer pessoa que machuquei. Pedro a observou por um momento antes de não. Estou aqui para validar sus desculpas. María, isso é algo que você precisa fazer por si mesma. María sentiu e sei mas precisava dizer isso para você por momento. Eles ficaram em silêncio. Não havia tal apenas uma aceitação mútua de que o passado não poderia ser mudado mas que o futuro ainda está. Meses depois, evento chamado Baile de Superacao, convidando exalunos para celebrar as jornadas e conquistas individuais. Pedro e Emily foram convidados como palestrantes principais, enquanto María pediu para ajudar na organização trabalhando nos bastidores. No evento, Pedro contou sua história para uma plateia atenta, incentivando os alunos mais jovens a acreditar em si. Mesmo se a não deixarem que as palavras ou acoes dos outros definem que meso es lo que terminou com aplausos de pie de Emily a su lado. Acrescentou el lembrem-se não importa o wow difícil pareca sempre uma chance de recomeçar. María, escondida entre los organizadores, sentiu uma onda de emoção ao ouvir as palavras de Emily. Ela sabia que ainda tinha longo caminho a percorrer, mas aquelas palavras foram lembrete de que o perdão tanto de si mesma quanto dos outros era possível naquela noite. Enquanto as luces do evento brilhavam e a music tocava, María tomou coragem e se aproximou de Emily. Obrigada por todo lo que você disse e por ter me dio una chance de mudar. Emily sorriu sincera. Não agradeca a mima mudança vio de você. María então se virou para Pedro, que a observava de longe. Ela acenou timidamente e ele retribuiu o gesto com leve sorriso. Não era amizade mas talvez fosse o inicio de algo melhor. Respeito. Enquanto a noite continuava, Pedro e Emily dancaram sob as luces, rindo e celebrando não apenas o sucesso que alcançaram mas a liberdade que encontraram ao finalmente deixar o passado para trás.